Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Bizarro, seu canal de som pesado e filmes em geral. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo sobre filmes. E é um daqueles filmes que é pra botar pra quebrar. Acompanhe. It's not happening. Fala galera, voltando aqui a mais um vídeo do canal Mundo Bizarro. E hoje eu vou trazer aqui pela primeira vez no canal, né, o primeiro vídeo de um filme que eu vou estar abordando aqui, que é um dos filmes que eu acho mais fantástico, um dos filmes assim recentes, mais magníficos, mais é, interessantes e misterioso, assim, né, digamos assim. É um terror psicológico muito bom que eu vou estar trazendo aqui agora. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva no canal aí. Se você já for inscrito, deixa aquele like, comenta. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação aí para todas, para sempre que eu postar você receber o mais rápido possível. Compartilhe e comenta com compartilhe com seus amigos e comenta bastante aí no vídeo. Eu quero ver sua opinião sobre esse filme. O filme em questão, galera, é aqui, esse que tá aqui, né, na minha camisa aqui. Tô com ele aqui em DVD, né? A Bruxa, A Bruxa de 2015. A Bruxa de 2015, do diretor Robert Eggers. Cara, galera, esse filme, quem não viu ainda, assista, tá? Assista. E assista não como se estivesse vendo um filme de terror qualquer, com um assassino com a máscara matando, querendo ver sangue apenas e um final previsível e comum. Você tem que abrir a sua mente para esse filme. Literalmente, você tem que abrir a sua mente para esse filme e mergulhar profundamente na trama desse filme, sentindo cada nuance, cada sensação, cada detalhe, cada atmosfera desse filme, cada pedaço de atmosfera desse filme. Então, galera, esse filme eu vou ter que dar spoiler, né? Vamos lá. O que acontece, galera? Esse diretor, o Robert Eggers, ele é um diretor que ele trabalha um estilo de terror que eu particularmente tenho gostado muito, muito, né? Que está se tornando uma coisa mais moderna, né? De terror, em questão de filmes de terror. Hoje em dia a gente tem muitos filmes bons com temática de terror e com uma atmosfera muito psicológica, né? E isso é muito interessante. Uns dizem que muitos gostam desse tipo de filme, muitos não gostam, muitos dizem que é filme para intelectuais, filme para pessoas que, sei lá, são, não sei, sabe, são mais inteligentes, outros dizem que não entende nada, os que não entendem nada, os outros falam que é porque a pessoa é burra, não entendeu, as pessoas que não entenderam falam que esse filme esse tipo de filme não é para eles, que não consegue entender, perere, parará, papapá, é uma confusão danada. Mas o que acontece, galera? É, é um gênero muito, muito legal, muito, muito bom, interessante. Para quem gosta de filmes que te faz refletir quando acaba o filme, sabe? Que termina de uma forma inesperada. Não aquelas mesmas coisas que você vê sempre. É, acontece isso, o que você já prevê, meio que já prevê, porque você já sabe que filme de terror é sempre desse jeito, né? E a Final Girl, a mocinha da história, ela mata o psicopata, papapá, e se livra e vive feliz pra sempre. Esse aqui não é um desses filmes, tá?
Esse aqui não é um desses filmes mesmo. E vamos lá. Vamos falar do filme em si, né? Como eu já falei, é um filme de 2015. Ele se passa, a história desse filme, ele se passa no interior da Inglaterra, né? No século. Eu não sei se é no século XVII. É na época de medieval, né? Século XVII, XVI. Eu acho que é XVI. Em que a igreja, né, ainda tomava as decisões, né, junto com o governo, junto com as autoridades, e acabavam, né, com uma matança, uma caça verdadeira às bruxas e tal. O filme inteiro ele se baseia nesse assunto, nesse aspecto da época é, medieval, aquela época de inquisição, de medo, sabe, de um total delírio coletivo em que diz respeito à bruxaria e demônios, né? Um verdadeiro surto de pânico, aonde se quer que ouvia falar de demônios na Europa em geral, né? Principalmente Inglaterra, Escócia, Espanha, que foram países que mais teve atividades de caça às bruxas da Inquisição. Enfim, o filme se passa nesse período, né? Ali pela era elisabetana, Rei James, né? Os reinados respectivos desses reinos, desses reis e rainhas da época. Né? Então o filme ele mostra uma família, né, de cristãos protestantes que eles saem, né, da cidade que eles estavam por desentendimentos religiosos, né? Não é tão abordado assim o porquê que eles saem da cidade que eles estão, né? É um pai de família com 4 filhos, né? E a sua esposa. Então eles são meio que expulsos desse lugar, né? Atenção, galera, spoiler, se você já viu tudo bem, se você não viu ainda e tem interesse em ver, eu tô contando assim mais ou menos uma sinopse, eu também não vou dar um spoiler, contar detalhes não. Não vou dar esse perigo pra você aqui no vídeo não. Né? Eu vou contar assim superficialmente como se fosse uma sinopse. Essa família, eles saem da Inglaterra, desse lugar da Inglaterra, e vão assim meio que sem rumo para achar um outro lugar para sobreviver, para plantar, para poder, né, se instalar com a sua família. E eles encontram um lugar, né, um lugar perto da floresta que eles acham bem interessante para eles começar ali a vida. E eles constroem a casa deles e papá, tal, tal. E eles têm dois gêmeos pequenos, né? De acho que 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. E tem uma filha mais velha, né? Que é a Tomasi, interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy. E mais um filho, mais um garoto também, que é irmão do meio, né? Que deve ter mais ou menos assim seus 11 anos por aí. E a mente, né? O que acontece? A mente popular de, dessa época era, era muito religiosa, muito fanática, vamos botar assim. Os pais, né, da Thomasin, né, ou seja, essa menina mais velha da família, eles são extremamente fanáticos, religiosos e vivem a todo momento, né, se punindo por estar pecando. É sempre um pensamento de pecado, uma coisa assim super exagerada sobre é, é, qualquer coisa achar que está fazendo a obra do diabo.
e fica ali o tempo inteiro em cima dos filhos, né? O que você pecou e que pecado não pode, e é reza, 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 né? Aquela coisa que a gente já sabe, né? E naquele ambiente, naquele lugar ali, né? Tudo se torna muito estranho. É um ambiente assim obscuro, um lugar que tu nunca vê sol. É sempre um clima cinzento de frio, né? Algo que faz assim com que a pessoa se sinta ali naquela casa, naquela perto daquela floresta, um tanto é, claustrofóbica, e é só interação com eles, não tem outras pessoas, entendeu? É só eles ali naquela casa e sempre os mesmos pensamentos, os mesmos medos, as mesmas imposições religiosas, é, colocando sempre assim muito temor na mente dos filhos, aborda, né, essa questão é, de um fanatismo religioso prejudicial demasiado, né? Então tudo acontece ali naquele lugar, diante daquela floresta que está bem próxima da casa deles, né? Então as coisas começam a piorar, né? Depois que o neném, o recém-nascido, né? Eu me esqueci do recém-nascido, tá? Tem a Tomasin, o Jacob, não, Jacob não, acho que é Caleb e os dois gêmeos e o recém-nascido, né? Que eu acho que é Jacob o nome dele, se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado. Ele é recém-nascido e a Thomasin, né? Ela tá leva ele para o quintal e fica brincando com ele, né? Bem perto da floresta e tal coisa. Então, tudo acontece com o desaparecimento, né, desse irmãozinho recém-nascido dela, que logo abala a família de uma forma muito grande e tipo em fração de segundos, né, coisas assim, a garota brincando com o recém-nascido, ele evapora, ele é raptado. Então tudo ali acaba tendo um clima mais tenso, mais pesado, e começam as euforias psicológicas, medos e fanatismo cada vez maior, por questão de acharem que existe bruxaria no meio disso, né? E a floresta tá ali sempre muito assim direta, diretamente, né? Interligado com os acontecimentos, né? Enfim, a família passa por essas situações, depois é, vai acontecer. Eles têm um bode, eles têm um bode preto enorme, né? E até esse que está na camisa aqui, o Black Phillip, né? As crianças ficam brincando com ele e as crianças falam, dizem que ele conversa com elas, né? Então, ao passar do tempo do filme, acontece cada vez mais coisas mais estranhas ali, né? Naquele ciclo familiar e cada vez mais o tema, né? O tema que eles mais têm pavor e que eles mais abominam, né, que é a bruxaria e tal, as coisas do diabo, acabam sendo cada vez mais entrelaçadas ali entre cada um membro da família. Eles começam a suspeitar, achar, pensar que um deles possam ser bruxos e possam estar fazendo isso. Acontece uma série de coisas com o garoto mais novo, o Caleb, né, em que ele passa por uma situação que ele
vamos dizer assim, ele fica num estado alterado de consciência, meio que como se estivesse possuído, como se estivesse enfeitiçado, né? É, tem partes pesadas assim, tem trechos assim rápidos, né? De que aborda muito as tanto as lendas, né? Europeias sobre como as bruxas agiam e faziam, né? Tiradas. Que quem conhece livro de bruxaria, principalmente do século XVI, XVII, que se passa nessa época medieval, quem já leu alguma coisa sabe como que as bruxas agiam, o que elas faziam, né? Sejam coisas essas possíveis e impossíveis de acontecer, né? E absurdas, né? Coisas que essas que eram obtidas sob confissões pelos inquisidores, né? Então muitas dessas coisas que a gente vê em livros é abordada nesse filme, né? O imaginário popular da época, né? Que temia demais o diabo, né? Era como se fala a idade das trevas, né? Então tudo não existia, não existia ciência, né? A ciência era vista como coisa do diabo e qualquer coisa que você soubesse, né? Qualquer conhecimento que você tivesse naquela época, seja medicinal ou seja alguma de certa forma tecnológica, era mal vista, era vista como, né, coisas do diabo, né? Sempre esse pensamento. Então a família, ela entre si, ela sofre muito eles acabam se, sabe, se odiando, acabam tendo muitos atritos, né, entre eles ali por conta desses pensamentos e ainda mais depois que o garoto meio que fica enfeitiçado. Enfim, galera, é um filme que ele te prende, sabe? Ele te prende realmente do início ao fim. Se você é uma pessoa que tem uma cabeça bem tranquila para assistir filme, não tem desespero e ansiedade para que aconteça logo alguma coisa, né? Que entende de filme, principalmente filme que tem suspense, que tem aborda uma visão mais psicológica, você vai adorar esse filme, você vai adorar esse filme assim como eu adoro esse filme, né? Não é um filme realmente que ele é muito direto, ele não é um filme direto, autoexplicativo, ele não é um filme linear, né? Ele, ele realmente coloca ali elementos, simbolismos. Esse filme ele tem bastante simbolismo, bastante referência e muita coisa metafórica também ali, né? Principalmente a parte dos simbolismos. Você assiste. Esse filme não é um filme para você assistir uma vez só e beleza, sabe? Não, esse é um filme, é um daqueles tipos de filmes que interage com você, em que meio que cada um tem uma ideia do final, do que era, do que não era, né? Tipo os filmes do David Lynch, por exemplo, que cada um que assiste tem uma interpretação do que realmente acontece e aconteceu, né? Principalmente na parte final, né? Esses filmes psicológicos realmente uma experiência para você colocar a tua mente para trabalhar depois daquele filme que você, depois desse tipo de filme que você assiste, né? Em que você fica ali pensando, te faz pensar, né? O mistério de não mostrar e te fazer pensar, assim como Alfred Hitchcock, né? Falava, o pior horror, o pior terror é aquele que você não vê, né?
Então, assim, tem essa premissa de, de imaginar, né? Esse é um desses filmes, né? Então, assim, recomendo você assistir, recomendo, se você gosta de mistério, de coisas assim que te fazem trabalhar sua mente, você, sabe, quer um desafio, né? Vamos botar assim, um desafio televisivo, né? Esse é um deles. Existem muitas pessoas que têm diversas teorias sobre o que realmente acontece no filme, né? E o que acontece no final. Tem muita gente que tem uma visão própria, uma opinião mais particular sobre o filme, né? Então, assim, é um filme que tem... ele te coloca no filme de uma forma como se você estivesse vendo aquilo ali de perto e sentindo, sabe? Um filme... Cada sensação... É um filme que... Cara, é um filme muito bem feito, um filme maravilhoso. É um filme com uma trilha sonora muito marcante, muito interessante. É um filme que tem uma fotografia muito bonita, também muito bela e misteriosa. É, cara, enfim, é um filme que vale a pena você ver antes de morrer. É um daqueles filmes que você nunca vai esquecer. Ou também, como dizem, né? Ou você vai amar ou você vai odiar. Esse, no meu caso, eu amei. Então, assim, galera, eu não posso falar muito, né, assim, sobre o que acontece no filme, mas é uma família atormentada pelos seus próprios pesadelos e crenças e fanatismo, aonde cada coisa que é, é imaginada e temida toma forma e vida real e se transforma em um pesadelo mesmo para aquela família, aonde uma série de coisas vai acontecendo, aonde a família vai só decaindo e as vamos botar assim, as situações acabam sendo interpretadas e vistas de uma outra forma, né? É um verdadeiro mistério. Falar desse filme é um verdadeiro mistério. Mas é um filme que vale a pena você conferir, vale a pena você assistir. Nota 10 para esse filme. A Bruxa. Aqui é A Bruxa, uma lenda da Nova Inglaterra. Aqui temos o Black Phillip, o Bodão, que tem um papel muito importante na trama do filme, tá? Esse bode, ele tem um papel muito importante, muito interessante no filme. É um filme extremamente bem feito, rigoroso. As cenas foram feitas sem várias e várias vezes até ter realmente a perfeição do diretor deixar assim, né? Tanto que houve várias coisas durante a produção, né? O ator, o principal, que é o pai da família, ele teve vários ferimentos aí por causa do bode, né? Houve uma série de coisas durante as gravações, as filmagens, né? Que também causam um tanto de estranheza ali, né? Mas é um filme excelente. É uma pena que eu não posso ficar falando muito, porque né, vai tirar a sua experiência. Mas é assim, galera, é uma família atormentada pelo demônio, pelo medo da bruxaria e do demônio. É um filme maravilhoso, na minha opinião, é nota 10 esse filme. Assista e comenta aí embaixo o que você achou. Assista ele uma, duas, três vezes. Cada vez que você assiste esse filme,
mais elementos, mais coisas que você não prestou atenção, que você não pegou. Não é um filme pra ver uma vez só. Fica a dica. Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com esse filmaço aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Nos vemos aí no próximo vídeo, no mesmo bate-canal. Falou!